Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu sou o Fernando Betete, sou jornalista e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história e da pessoa muito popular aqui em Maringá, Jeremias Vicente da Silva. Se você não se recorda desse nome, com certeza fique ligado aqui que você vai conhecer um pouquinho mais desse nome importante na história e na política de Maringá. Jeremias, muito obrigado por receber a gente. E eu sei que você é uma pessoa polêmica. E eu vou pedir aqui para os nossos internautas, nossos amigos, fazer um exercício de memória. Em 2000, você como político, como vereador, assumiu o seu mandato na Câmara Municipal de Maringá. E eu também me recordo que você já deu um susto logo no começo da legislatura ali. E eu queria reforçar essa lembrança para o nosso público ali no caso, que quase você foi presidente da Câmara Municipal de Maringá. Vamos recordar junto o que aconteceu naquele período. Na verdade, Betete, também agradeço aí a oportunidade de estar conversando com você, principalmente pelo seu perfil. Você sabe que todas as pessoas hoje às vezes até temem uma entrevista pelo maquiavelismo que existe no mundo jornalístico. Mas o teu perfil é de pessoas que têm muita credibilidade. Muito obrigado pela oportunidade. Eu me recordo de tudo. Nós fomos eleitos em 2000, realmente, e a gente no primeiro mandato, sem experiência no caso, e de cara existiu a eleição da mesa diretora, onde se constitui então o presidente, secretário, enfim, a mesa diretora. E o que eu não sabia, nós éramos eleitos em 21. Na época o John era presidente da casa, e lógico que tentava a reeleição. E o nosso grupo se uniu em 11 para que nós elegêssemos o Edmar Arruda, presidente. E firmamos de mãos dadas, em oração, é o Edmar. E vieram me buscar em casa para mim deixar a fidelidade do meu grupo e se juntar a eles, que então o John seria eleito presidente, reeleito. E é claro, eu levei um susto muito grande. Mas como que agora, na última hora, eu vou mudar de barco? E daí me fizeram 1000 propostas, para mim ser presidente da casa. Faltava 1 hora mais ou menos ali para a eleição, e vieram me buscar, inclusive algumas autoridades da cidade, pedindo apoio. Mas graças a Deus, Deus me deu força de resistir. E então eles sequestraram um dos nossos 11 que foi para lá, alegando que se não votasse nele, no John, e sim no Guerres na época, que ele iria. Nós perdemos a eleição tendo 10 votos e eles conseguiram fazer a mesa diretora com 11, logicamente, com um sequestrado do nosso grupo. Entendeu? Então o que aconteceu ali? Eles gostaram tanto da minha postura que, mesmo sendo do grupo perdedor, eles me honraram como se fosse do grupo de apoio. E tive ali, fui vice-presidente da casa no segundo ano, que se tem novamente a eleição, e assim aconteceu. Realmente levei um susto. E não foi só isso não sei se você recorda que nós aprovamos ali uma resolução da chamada verba de gabinete, e eu fui o único vereador que, ouvindo a população, eu pedi para nós revogarmos aquela lei. Tenho carta disso aí, e a casa entendeu que devia sim revogar a lei, e assim fizemos. Mas foi um susto de início de mandato. Você tem uma postura que destaca entre os demais. Você tem uma via de conduta que ajuda muitas pessoas. Eu conheço esse lado seu. Falou em pessoas com fome, falou em pessoas que estão passando por uma dificuldade. Você, não importa a hora e não importa o lugar, você vai lá e ajuda. Mas também tem o outro lado do senhor Jeremias, que é, podemos dizer assim, um pouco mais grosso, um pouco mais firme, para defender este ou aquela situação. Como que é esse equilíbrio do Jeremias num cargo público que é exatamente de dialogar? E também eu queria que você relatasse que teve um fato aí com o pessoal da imprensa,
um apresentador também que você não pensou duas vezes em defender o seu nome e a sua honra. Bem, você já ouviu falar muitas vezes que a dança ela é procedida conforme a música. E eu sei que isso aí, até irmãos da minha igreja perguntam: gente, mas como que você muda às vezes de comportamento? Eu acho que simplesmente é o seguinte: se eu estou sensível a um atendimento da obra da piedade, por exemplo, um faminto, um carente, uma pessoa precisando de informações, um encaminhamento para um internamento, como já levei muita gente para Curitiba, para isso, para aquilo, eu realmente não meço esforços para isso. Mas eu não sou uma das pessoas mais importantes nesse setor da cidade. Eu conheço mais de 10 amigos que fazem muito mais caridade do que eu. E, na verdade, Betete, há pessoas que fazem isso e gostam de ser publicadas as suas ações. Biblicamente, isso daí, quem precisa saber destas ações é Deus. Eu tenho que saber que eu pratico isso para cumprir as Escrituras, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus. As recomendações bíblicas no tocante a atendimentos a carentes são muito acentuadas. E assim aprendi com meus pais, com a doutrina apostólica, com a Bíblia Sagrada, e tenho feito isso. Inclusive é uma das coisas que mais me faz sentir bem. Eu me sinto lavado por dentro quando eu pratico tais atos de caridade. Agora, quando você me pergunta: mas você também tem a fama de homem bravo, homem estupim-curto, eu volto na dança conforme a música. Por exemplo, esse episódio que você me faz lembrar aí foi até engraçado. Em 2001, nós estávamos num almoço, conversando com família, e eu tinha tirado uma licença para tratamentos, que infelizmente tem os meus problemas de saúde. Pouca gente sabe que eu não tenho visão no olho direito, eu tenho os meus problemas, entendido? Então o que acontece? Nós estávamos num almoço, não vou falar o nome porque às vezes ofende familiares que não têm culpa nenhuma, por ética, mas um jornalista apresentando o programa, aquele tempo era tarde o programa dele, às 13h30 às 14h30. Ao vivo, mas metendo pau na minha pessoa, dizendo que o vereador pensa que a população é idiota, tira licença, como se para tratamentos de saúde. Aquilo me deixou cego na hora. Nós fomos realmente, eu tinha um genro muito bravo, que Deus o levou, e nós saímos de casa e fomos no programa e tiramos eles do programa na hora da apresentação. Tudo ao vivo. Foi um bafafá danado. E eu acho que foi uma atitude realmente que serviu até de exemplo para outros que se dizem jornalistas e não têm ética, não sabem o que diz, falam asneiras, são teleguiados. Não existe isso? Você sabe que tem. Nós temos bons jornalistas, inclusive na nossa cidade nós temos uma meninada muito boa de serviço. Mas infelizmente naquela ocasião aconteceu isso. Então eu acho o seguinte, que a pessoa realmente tem que ter. O próprio Deus não é bom, não é cheio de misericórdia, mas teve um dia que ele abriu a terra, e só num dia matou 23 mil. Jesus não é fonte do amor, mas não pegou as orragas de couro lá e virou as mesas na porta do templo? E daí? É a atitude do momento. Agora você acha que eu vou aceitar uma pessoa falar uma coisa que ele não prova de mim e eu ficar aí aceitando? Eu tenho família, tenho neto, tenho nome em Maringá, eu fui guarda-mirim em Maringá, eu trabalhei em Maringá, eu conquistei o pouco que Deus me deu em Maringá. Eu vou aceitar uma pessoa, por quem quer que seja, falou do que não sabe, ouve o que não precisa também, e toma atitudes, e acho que isso é espírito de justiça, nada mais do que isso. Então você é uma pessoa que é certo, o que é errado, errado. Exatamente, eu acredito ser assim. E vai defender sempre essa postura. Sem dúvida nenhuma, enquanto eu viver, eu acredito que, inclusive, eu acho que a maioria os maiores problemas nacionais é justamente pela omissão da população não agir.
Se a população agisse, as nossas autoridades, os nossos políticos, teriam muito mais temor ou respeito pela população. Nós precisamos defender a nossa honra, não é isso? Em cima desse raciocínio, como que você vê a política brasileira atual? Sinceramente, Betete, a nossa política brasileira, eu vejo ela completamente equivocada. Inclusive, começar pela Constituição. Betete, quando você veja uma Constituição que dá direitos para um presidente da República indicar ministro do STF, você já começa. Outra coisa, a nossa Constituição é regras e mais regras, normas e mais normas, artigos e mais artigos. Nós precisávamos, pelo menos, eu acho assim, imitar, por exemplo, os americanos, que têm uma Constituição pequenininha, e é uma nação desenvolvida. Então, eu acho que a nossa política é equivocada, é uma inversão de valores, são instituições desnecessárias. É muito simples, Betete. Você pega aí, por exemplo, a nossa despesa do Congresso Nacional, a nossa despesa do Planalto, em comparação com a Casa Branca dos Estados Unidos. Betete, se nós esmiuçássemos, detalhássemos aí a despesa de um Congresso Nacional, detalhe por detalhe, a população enlouquecia, iam para a rua, entendeu? É um absurdo. Quando você fala que paga 35 mil reais para um deputado federal, paga de salário. Agora, como que um cara ganha 35 mil reais de salário e gasta 5 milhões numa campanha? 4, 3, que seja 2 milhões. Faça a conta, 4 anos de mandato, vezes 35 mil reais por mês. A conta não fecha. A conta não fecha, o caixa não bate. Então só deve mental que sabe que ele não ganha só 35 mil. Entendeu? São sistemas indevidos, injustos, chamando a população de boba. Então é uma coisa absurda. O nosso STF, qual o benefício que o STF traz para a nação, eu te pergunto? Pelo contrário, principalmente o senhor Gilmar Mendes, ele traz quase infarto da população brasileira inteira. Se nós fizéssemos hoje uma eleição, para quem quer o impeachment do Gilmar Mendes, daria 200 milhões de votos. Entendeu? Não era 20 mil votos, 30 mil votos. Então a coisa está de ponta cabeça. O quantitativo de partidos políticos, entendeu? As regras, não fecha a conta. Um se elege, leva mais 6, 7 com ele. Quem teve mais votos fica para trás. Lembra do assunto Tiririca? E de outros que se elegeram. Teve deputado federal que se elegeu com 300 e poucos votos. Quer dizer, é justo isso? Um que fez 300 votos se elege, e um que tem 30, 40, 50, 60 mil fica de fora. Isso não cabe na cabeça de ninguém sério. Então eu vejo uma política equivocada, que deveria ter uma reforma política urgentemente ao alcance, preenchendo os anseios da população. Entendeu? Por exemplo, hoje nós vemos um PT falido, que ainda há uns insanos que falam em PT, mas na minha concepção, ele morreu, foi sepultado. E ressurge aí com muita força um novo, que se fosse para mim escolher partido hoje, claro que eu queria ser do novo, entendeu? Queria ser do novo, a filosofia condiz com os anseios da população, mas a população teria que ter, não, eles têm, eles não têm alcance para dominar isso daí, mas a população votar em pessoas e não em partido. Mas sem o partido também eu não consigo ser candidato. Então é um absurdo a sistemática disso aí, você entendeu? Então eu vejo como uma política equivocada. Precisa de muito a ser feito ainda. Muito a ser feito. Fora dos conformes dos anseios e da realidade da população. Já que na esfera nacional tem muita coisa a ser feita, vamos voltar aqui para Maringá. Gostaria de saber a sua opinião a respeito da administração atual e do nosso prefeito Ulisses Maia. Bem, eu não quero ser liviano, quero ser bem pesado na resposta. Pessoa Ulisses Maia, nada contra, conheço ele, Dona Eliane, enfim, família digna, bons cidadãos. Agora, administrativamente falando, eu vou fazer uma comparação muito simples para você. Eu tenho família, tenho esposa, filhos, netos. Você tem família.
Um chefe de família tem que ter o quê? Administração em prioridades. É tudo que teu filho quer que você compra? É tudo que meu neto pede que eu vou dar? Eu tenho que selecionar o quê? Prioridades. Eu vou cuidar primeiro da doença do meu filho, para depois comprar um carro para ele. Entre uma cirurgia, entre uma hemodiálise, entre uma cirurgia cardíaca, eu vou efetuar a cirurgia ou vou deixar meu filho ir para Paris passear? Vou dar uma viagem de 15 anos para minha moça, sendo que ela tem necessidades físicas a ser tratada. Entendeu? Eu estou com necessidades de comida em casa. Eu vou sair passear? Entendeu? Eu estou numa fase de desemprego. Eu tenho que mais vender o que eu tenho, negociar alguns bens que eu tenho, às vezes até de casa, para mim não deixar faltar o pão de cada dia. Então isso daí é que a maioria dos políticos não tem. Eles não discernem o que é prioridade. Então eu diria, por exemplo, da administração Ulisses, ele não discerne a palavra prioridade. É um bom moço, mas como que me deixa uma Maringá infectada de dengue desse jeito? Falta de administração preventiva. Isso é incontestável. Qualquer pessoa vai entender isso daí. Como que ele me deixa, por exemplo, uma Maringá sem creches e chama Maringá de encantada ainda? Maringá encantada. Nada contra a beleza da cidade final de ano. Também achei bonito, falar a verdade. Ficou uma baita cidade bonita. Mas e daí? Tem prioridades? É como o prefeito do Partido Novo disse lá em Sorriso, se não me engano. Perguntaram para ele: prefeito, e daí a verba para carnaval? Ele disse: não haverá verba para carnaval. Quem quiser festar, festa em casa, nos clubes em particular, mas as verbas que eu tenho aqui é para a saúde, é para a educação, é para isso, é para a segurança no campo. Nós temos entrevista dele gravada, e eu penso a mesma coisa. Nós poderíamos falar em cidade encantada, depois das prioridades realizadas. Por exemplo, Ulisses criticou tantos Barros na época, eu me lembro da eleição, mas me lembro como se fosse hoje, principalmente no tocante à interferência administrativa de membros da família. Ele diria: essa administração Barros, que tem cunhado, tem irmã, tem o irmão dele que gere a cidade por trás de tudo isso aí, ele fez igualmente. Não precisa ser muito inteligente para entender que o Hércules é o primeiro-ministro, sim, da administração Ulisses. A maioria dos casos passa pela mão dele. E eu não sou contra, não. Ele é um sujeito bom e inteligente. Mas então não falasse isso. Fala de um e faz a mesma coisa. Entendeu? Isso que me irrita num governo Ulisses. E outra coisa, mobilidade urbana. Você, veja bem, fez muita coisa boa também. Aquela avenida lá da Cachaçaria, que segue lá, Carlos Borges. Ficou um show aquilo ali. Vamos inaugurar um intermodal, embora se lembre bem, hein? Isso aí não é mérito dele, de fazer sim, mas de onde a origem das verbas? Governo Pupim ainda, que aliás não tem muito espírito político, mas é um baita gestor. Entregou, por exemplo, a prefeitura para Ulisses uma saúde financeira invejável. E veja como está hoje. Eu teria como um bom gestor, pelo menos manter o equilíbrio das contas como era. Hoje a dívida é muito maior do que era, e cadê as obras que justificam isso? Entendeu? Então são contradições, que não pode ter isso. Eu acho que o prefeito, Betete, ele tem que se, com simplicidade, sentar na cadeira, pegar o orçamento do ano e ver o que é prioridade. O que é prioridade? Saúde pública, eu cansei de falar quando vereador, é uma das coisas simples, que eu acho simples de equilibrar, de ajustar aos anseios da população. O que mais se encomenda, por exemplo, consulta especializada. Isso daí não tem jeito, é consulta especializada. Não tem jeito como? Chama o poder privado, os médicos, os donos de hospitais, negocia impostos com eles em consulta especializada. Acaba com a fila de repente. Tem que ter boa vontade. Boa vontade, por que também não privatiza as creches? Aliás, eu tenho espírito de privatização. O prefeito privatizando o lixo da cidade, educação, muito setor da educação e outras coisas, Betete do céu. Dá para fazer uma administração de deixar a população contentíssima.
Inclusive a mobilidade urbana, se você pegar, hoje tem tanta coisa que irrita a população. Você chega nesses terminais aí de ônibus, você tem que fazer um caracol, a coisa mais sem pé, sem cabeça. Será que não tinha um juízo na hora de fazer aquilo? Por que não cortaram linha reta isso daí? Hoje nós temos aí algumas acessibilidades aí, que faz com que o carro praticamente capote para nós fazer curva, malabarismo aí em algumas coisas. Será que o secretário da mobilidade não está vendo isso aí? Embora seja um bom rapaz também. E sou sincero a dizer para você, há prefeitos que se elegem e troca todo mundo. Eu diria diferente. Será que no meio dos secretários do Ulisses não tem nenhum que deve continuar, mesmo que troque o prefeito? Sim, o cara tem que ter essa postura. 1, 2, 3, ficará, os outros serão trocados, por exemplo. Então, mérito, né? Quem tem mérito continua. Lógico. Então, o que eu acho de tudo isso daí? A administração do Ulisses, ela é terceirizada no tocante à administração. Já o lixo, as creches, a educação, a saúde, que deveria chamar o poder privado e terceirizar muita coisa, ele não faz isso. Então, eu acho que é um piloto de teco-teco que assumiu um grande jumbo, e o jumbo está passando por turbulências. Graças a Deus que não caiu ainda, porque o avião é novo, é muito bom. Maringá tem estrutura própria, mas nós devemos na próxima aterrissagem trocar o piloto, senão nós corremos muito risco na viagem. Senhor Jeremias, a gente está indo já para a reta final aqui do nosso bate-papo. Você ressaltou aí a família Barros, né, ajudando o Ulisses Maia, dando continuidade com verbas que vieram do próprio apoio da família Barros. Me fala um pouquinho aí dessa relação dos Barros, qual é a sua opinião? Na verdade é o seguinte, eu sou maringaense de minha infância, né? Por isso tenho propriedade para conversar nesse setor. Há um grande equívoco sobre família Barros em Maringá, principalmente o que houve nessa última eleição. Era um voto de protesto, né, contra a família Barros. Também não sei porquê. Sinceramente, eu não sei porquê. Olha, vamos ser justos, muitos deputados federais e outros políticos trouxeram benefícios para a cidade, mas igual família Barros, Ricardo, Silvio, ninguém conseguiu o que eles conseguiram. E eu precisaria de muito tempo para enumerar, entendeu? Então eu acho assim que o maringaense que tem consciência do que é realmente uma política deveria dar continência à família Barros, com toda sinceridade. Sei das falhas do Ricardo, ele votou em alguma coisa que me irritou muito, entendeu? Tenho sim, já peguei no pé dele em alguma coisa, mas como ninguém é perfeito 100%, existem as falhas e as assertivas. Eu diria que a família Barros, maringaense, devia procurar embarrear a cidade. Desses barros eu queria que a minha cidade fosse embarreada. São pessoas que beneficiaram muito a grande Maringá. Jeremias, nós estamos agora num ano eleitoral, né? Todas as cidades do Brasil vão aí eleger seus novos prefeitos. Qual que é a sua visão da política maringaense, do povo maringaense em relação a essa nova eleição? Eu não tenho dúvida nenhuma, Betete. Esse ano será o ano justiça nas urnas. Não vá você pensar, a população está amadurecida, muito bem preparada, ninguém vai convencer gente com blá 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 esse ano não. Esse ano a população de Maringá, você escreve, é um cabelo grisalho que está falando, viu? A população vai votar com consciência, tenho certeza absoluta que vão trocar o prefeito. Quem virá, Deus sabe, e a população vai julgar. Será o ano mais maduro nas eleições. Vai se eleger quem realmente tiver horas de voo para comandar esse grande jumbo, experiências de turbulência. Afinal, sabe quem vai ser eleito? Quem demonstrar capacidade de administrar com pouco os grandes desafios. Este é o espírito do gestor que Maringá vai esperar no ano 2020.